Boa noite. Sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Caminho da Fé. Desejo a todos nós que nos mantenhamos em paz nos pensamentos e nos sentimentos, exercitando a nossa boa sintonia com a espiritualidade superior, sob a orientação do nosso grande professor, do nosso grande médico do mundo, que é o nosso Mestre Jesus. Vim compartilhar com vocês um resumo de um estudo sobre o tema o bem e o mal. Aqui no nosso planeta, aqui na Terra, nós sabemos que existe luz e onde não esteja incidindo luz, existe sombra. Da mesma forma, aqui existe o conhecimento e a prática da lei de Deus, da lei natural, e um temporário desconhecimento ou falta de aplicação prática das leis de Deus. Onde existe essa aplicação da lei de Deus, existe o bem. Onde não existe essa aplicação da lei de Deus, existe o mal. Vamos fazer uma reflexão sobre uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão 629. Nessa questão, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele pergunta à espiritualidade que conceito se pode dar de moral. A espiritualidade responde: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então nós já estamos vendo que é importante nós conhecermos e aplicarmos a lei de Deus, a lei natural, as leis morais, onde nós podemos aprender mais a respeito das leis morais. A primeira obra da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, tem a sua terceira parte dedicada ao estudo das leis morais, das leis de Deus, das leis naturais. Então nós podemos aprender bastante sobre essas leis. Kardec faz uma divisão didática de 10 leis morais. Estudando e buscando aplicar essas leis, nós aceleramos o nosso progresso, porque todas essas leis têm necessariamente ligação com fazer o bem ao nosso semelhante. Essa questão 629 também integra a terceira parte de O Livro dos Espíritos. As questões 629 até 646, são 18 questões, elas são dedicadas a esse tema, o bem e o mal. Nós encontramos vários outros trechos e até obras da codificação espírita dedicados às leis morais, como, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é inteiro um tratado sobre as leis morais. E também vamos ver alguns outros trechos de obras também da codificação espírita, composta pelas 5 obras editadas por Kardec e mais outros 2 livros também de autoria de Kardec. Vamos ver um pouco sobre o bem e o mal. Vamos ver então que a gente, com as obras de Kardec, tem muito a aprofundar o nosso estudo. Não precisamos de milhões de livros, né? Temos muito a estudar e aprender aqui nas obras básicas. Que de básicas, em termos de conteúdo, não tem nada, né? São básicas que são o fundamento da doutrina. E tem muito a ser sempre estudado lá. Como é que nós vamos abordar esse tema? Nós fizemos uma pesquisa de questões comuns, populares, a respeito de o bem e o mal. E aí buscamos esclarecimentos a essas questões dentro da codificação espírita. Agora, independente dessas questões mais populares, nós devemos estudar com atenção as questões formuladas por Allan Kardec. Porque entendendo bem, analisando bem as perguntas que ele formulou, nós vamos entender melhor as orientações que ele recebeu e nos transmitiu. Via de regra, quando a gente está em uma situação de estar sem respostas, significa que a gente tem que buscar novas perguntas, né? E aqui tem uma sugestão de boas perguntas para nós estudarmos e nos aprofundarmos. Começando então, nosso estudo. O que é o mal? Aí eu vou trazer a contribuição desse livro aqui, a Gênese, quinta e última obra da codificação, lançada em 1868. O capítulo 3 do livro A Gênese é dedicado ao tema o bem e o mal. Vamos ver o que nós lemos no item 8. O trecho, naturalmente, né, do item 8 do capítulo 3 da Gênese. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Vamos fazer uma análise aqui. Nós estamos sendo iluminados, né, por uma série de lâmpadas aqui. Então elas irradiam sua energia luminosa. Pois bem, aqui, por exemplo, embaixo da mesa ou embaixo das cadeiras existem sombras, regiões de sombra. Por quê? A luz não está incidindo direito ali e por isso existe sombra. E não porque exista uma lâmpada irradiando sombra ali embaixo. Esse é um raciocínio interessante.
Não existe uma fonte de mal. Não existe um ser dedicado a fornecer mal para o mundo. Assim como não existe uma lâmpada que irradia sombra. Existe o bem. E existe um caminho para nós seguirmos o bem, que são as leis naturais, são as leis de Deus. Se a gente desvia dessa orientação, dessas leis, aí nós enveredamos pela prática do mal. A comparação que Kardec faz também é sobre o frio e o calor. Não existe uma produção de frio, existe a falta de calor. Mesmo a geladeira, né? A geladeira, ela não fornece frio. A geladeira tem mecanismos para extrair calor daquele compartimento que ela está refrigerando. Então não existe geração de frio, não existe geração de sombra. Existe a luz e a nossa decisão de seguir esse caminho da luz, ou de nós temporariamente nos desviarmos dele. Esse é um raciocínio importante para nós entendermos que não existem seres dedicados ao mal. O que leva à nossa segunda questão. Deus criou o mal? Se Deus criou tudo, também teria criado o mal? Vamos pegar o livro O que é o Espiritismo, também de autoria de Allan Kardec. Esse livro foi lançado em 1859, 2 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos e 2 anos antes do lançamento de O Livro dos Médiuns. Quando Kardec lançou o Livro dos Médiuns, há 150 anos atrás, ele recomendou para quem queira iniciar o estudo da doutrina espírita começar por esse livro aqui, O que é o Espiritismo. Uma obra razoavelmente menor do que as obras básicas, mas ainda assim com bastante precisão e profundidade de conceitos. Vale muito a pena ser frequentemente estudada, não só por quem esteja iniciando o estudo da doutrina espírita, né? Vamos pegar uma contribuição do capítulo 3 desse livro, chamado Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. No item 129, nós lemos: Deus não criou o mal, e Ele estabeleceu leis, e estas são sempre boas porque Ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observam. E é dessa infração que provém o mal. Vejam que a nossa visão, nosso entendimento sobre Deus, ele norteia toda a nossa visão de mundo. Se nós tivermos realmente dentro do nosso coração e do nosso raciocínio que Deus é infinitamente justo e bom, então no nosso entendimento não vai fazer sentido que Deus tenha criado o mal. Como é que Ele vai criar algo que não faça bem, se Ele é infinitamente justo e bom? Deus criou leis para reger todo o universo, leis perfeitas e imutáveis, como Ele é perfeito e imutável. E nos criou perfectíveis, quer dizer, vamos atingindo aos poucos a perfeição. Quanto melhor seguirmos o caminho que Ele nos deu para atingir a perfeição, que são as leis morais, que são as suas leis divinas, que são perfeitas e são imutáveis. E quando a gente, pela nossa liberdade de escolha, né, não observa essas leis, aí começa a prática do mal. Livre-arbítrio também é um conceito que não pode ser analisado de um jeito estanque. Nós não temos assim uma condição de tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio. Nós vamos conquistando o nosso livre-arbítrio pouco a pouco, que nem uma criança pequena, né? Uma criança que seja muito pequena, os pais não vão dar liberdade para ela a hora que ela quiser sair de casa, que companhias que vai ter, que horas que ela volta para casa. Ela tem um certo controle, e à medida que ela vai crescendo, vai amadurecendo, ela vai tendo mais liberdade. É a mesma coisa com a gente em relação ao nosso Criador. Quanto mais evolução moral nós temos, mais livre-arbítrio nós vamos ter também. Se nós observarmos bem, aqui na Terra nós já temos bastante livre-arbítrio, porque a gente tem até a possibilidade de escolher fazer bobagem. Mas daí está o desafio para nós escolhermos, para nós trilharmos o caminho do bem, através das leis que Ele tão claramente nos trouxe através das instruções, das orientações de Jesus, e ainda mais esclarecidas de um jeito mais claro e mais científico através da doutrina espírita. Continuando, então Deus não poderia ter criado a humanidade mais avançada moralmente? Uma questão bastante usual, né? Se Deus é tão perfeito, não poderia ter nos criado melhorzinhos, né? Vamos pegar a contribuição que nós temos no livro O Céu e o Inferno, 4ª das 5 obras básicas. Na primeira parte desse livro, capítulo 7, nós lemos o seguinte no item 32. Deus disse: não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e por conseguinte isentas dos vícios inerentes à imperfeição? Para tanto fora preciso que Ele criasse seres perfeitos. Certo, porém, Deus poderia fazê-lo, e se o não fez, é que em sua sabedoria quis que o progresso constituísse lei geral.
É claro que Deus, sendo onipotente, poderia ter nos criado do jeito que quisesse, inclusive anjinhos perfeitos. Acontece que tudo na criação divina tem uma lógica de partir da simplicidade para maior perfeição. Vamos começar com o universo, que é o princípio material, né? O universo inteiro começou de um ponto, um único ponto. Depois houve uma grande explosão e nos últimos 13,5 a 14 bilhões de anos ele foi se expandindo, se aperfeiçoando e se tornando essa beleza que nós vemos aí pelas imagens que telescópios, né, e outros recursos nos trazem. Então ele começou simples, um pontinho, e se expandiu, sempre se reinventando, sempre passando por ciclos e evoluindo e se tornando essa beleza que nós vemos agora. Isso, universo, princípio material. Agora, pensando em nós, como um princípio inteligente, espíritos que somos, nós também somos criados simples, sem conhecimento, e vamos passando por determinados ciclos, nos reinventando, nos melhorando e atingindo também cada vez mais a perfeição. A velocidade desse aperfeiçoamento nós é que damos, de acordo com a nossa escolha. Seguirmos ou não as leis de Deus, seguirmos ou não o caminho da prática do bem ao nosso semelhante. Continuando esse mesmo trecho de O Céu e o Inferno, Kardec diz assim: os homens são imperfeitos e como tais sujeitos a vicissitudes. Vicissitudes significam variações, mudanças na sua vida, né? Vicissitudes mais ou menos penosas, ou seja, mais ou menos difíceis. E pois que o fato existe, devemos aceitá-lo. Inferir dele que Deus não é bom nem justo fora insensata revolta contra a lei. De novo, a nossa questão da visão sobre Deus. Se nós entendemos que Deus é infinitamente justo e bom, então nós entendemos claramente que Deus não errou e que essa lógica da criação do estado de simplicidade para o estado de maior perfeição, ela é uma lógica boa. Ele nos dá os meios de atingirmos a perfeição, mas não nos dá a perfeição de mão beijada. Para começar, que Ele nos deu a maior dádiva que nós poderíamos pensar, que é a vida, a existência. Vamos tratar de ser gratos a esse tremendo presente que Ele nos deu e retribuir essa dádiva, essa graça, buscando o nosso caminho de aperfeiçoamento. Outro aspecto interessante, em relação aos nossos pais biológicos, né? Nossos pais biológicos ou adotivos, deles a gente quer liberdade. A gente quer que eles nos deixem pensar com a nossa própria cabeça, que a gente faça as nossas escolhas, mesmo que pela experiência dos nossos pais biológicos ou adotivos, as nossas escolhas tratem de nos fazer mal, pela experiência deles. Mesmo que eles digam isso, a gente quer ter a liberdade de fazer o que a gente quer. Mesmo que mais pra frente a gente quebre a cara. Pois bem, se os nossos pais biológicos a gente quer liberdade, quando a gente fala em Deus, a gente não quer mais isso. Vai querer um Deus super protetor, que não nos deixa acontecer nada de errado. Ou se eu vou fazer alguma bobagem, Ele me protege dessa bobagem. Vejam que é um discurso incoerente. Se nós precisamos de liberdade dos nossos pais biológicos ou adotivos, também o nosso Criador nos dá essa liberdade. Só que uma liberdade responsável. Responsável tem relação com responder por algo. Portanto, Deus nos deixa cada vez mais, né, conforme nós vamos adiantando moralmente, cada vez mais Ele nos dá mais liberdade e a responsabilidade, quer dizer, o poder de responder pelas nossas escolhas. Tomamos um caminho adequado ao bem do próximo e por consequência nosso, joia, vamos ter boas consequências disso. Seguimos um caminho diferente desse, vamos temporariamente sofrer essas más consequências para nós aprendermos a trilhar o caminho do bem. Então vejam que, de fato, nós precisamos de liberdade, precisamos de livre-arbítrio, assim como nós queremos dos nossos pais que estão aí perto da gente.